Antes da leitura, você já brigou com seu irmão de carne, seu irmão de sangue? Já teve alguma briga? Sua irmã, sua casa já teve briga? Bastante, pouca, muita briga, pouca briga. Briga entre irmãos é muito comum, é mais comum do que a gente pensa e acontece muito. Briga entre irmãos. E o livro de Gênesis vai contar muita história. A gente tem várias histórias de brigas, assim, brigas terríveis entre irmãos. Inclusive, o primeiro assassinato da Bíblia foi um irmão que matou o outro, né? O Caim matou Abel, eram irmãos, filhos de Adão, filhos de Eva, e o Caim se inflamou de raiva, de ódio, de inveja, de ciúme do Abel, e ele o matou. E quando Deus procura para Caim, onde está seu irmão, ele fala: por acaso sou eu responsável por meu irmão? E ali a gente vai ver. E aí na família dos patriarcas, os patriarcas, esse é um erro muito comum, que vai acontecer várias vezes. Abraão, Isaac, Jacó, e até chegar em José, a gente vê briga entre irmãos. E no Gênesis a gente vai ver duas coisas que eram aceitáveis no Antigo Testamento. Uma delas era até, depois entrou na lei de Moisés, mas você vai ver uma certa tensão. Primeiro, que a Bíblia vai mostrar, vai relatar, mas vai dizer: isso está errado, é uma concessão que Deus concedeu, porque a revelação ainda não tinha se completado, que é a ideia da poligamia. Lá no Gênesis 1, Deus já tinha estabelecido: o homem vai se unir à sua mulher. E no livro de Gênesis vai dizer, Gênesis vai contar, tudo que envolve poligamia dá errado. Dá errado. Sempre deu errado, no Antigo Testamento sempre deu errado. Nas histórias que o Gênesis está dizendo, Deus é contra isso aí. Um homem ter várias mulheres sempre dá errado, sempre vai dar errado. E você vai ver na história de Abraão, Deus promete o filho da promessa, Isaac, e eles atravessam e pegam a serva da sua esposa, Sara, Agar, faz um filho nela, e aí surge Ismael, e o Ismael vai ter briga, vai ter rivalidade, vai ter briga, vai ter ciúme, e aí vai ter que ser expulso. Ali já começa mostrando isso. Depois você vai ver na história de Jacó, muito forte essa ideia da poligamia, que é um mal que vai causar problema nos filhos. Cada um é filho de uma mãe, e eles vão se odiar. Isso aí vai mostrar. Uma outra coisa que o livro do Gênesis já vai mostrar, que depois é incorporado na lei de Moisés, mas o livro já mostra que há uma subversão da graça de Deus em relação a isso, que é a lei da primogenitura. A primogenitura, que depois é incorporado na lei de Moisés, é um negócio que em Gênesis você tem uma tensão. Fala: olha, o primogênito aponta para o Messias, que vai ser o primeiro da ressurreição, aponta para o primeiro animal, que aponta aquele que é sem defeito, o cordeiro sem defeito, mas a primogenitura não é um negócio de todo certo. Há uma subversão à primogenitura no Gênesis. Você vai ver o Jacó já brigando com Esaú, e a bênção, e depois você vai ver, na hora que Jacó vai dar a bênção para o filho mais velho, ele inverte a mão do filho de José, para dizer: isso aí não está totalmente de acordo com a vontade de Deus, dos planos de Deus. É só uma coisa parcial, uma concessão que Deus dá. Então aqui no Gênesis 33, a gente vai ler uma reconciliação entre irmãos, de uma briga feia, de fuga, de promessas de morte, e a reconciliação desses irmãos. Então, um dos capítulos belos, maravilhosos do livro de Gênesis, é Gênesis 33, que aí você vai ler comigo, e depois a gente vai ler o início da briga, e aqui a reconciliação de Jacó e seu irmão Esaú. Capítulo 33. Levantando Jacó os olhos, viu que Esaú se aproximava. 20 anos, eles estão separados. Há 20 anos, o Jacó foi embora fugido, porque o Esaú falou que ia matar o seu irmão. E o Jacó fugiu. 20 anos depois ele volta, com seus filhos, esposa, seu rebanho de gado, ele volta. Então ele está voltando, só que ele está voltando com medo.
E se passou os anos, Esaú tiver com mais ódio de mim? E se ele for me matar? E ele agora tem um exército do lado dele. Então Jacó está voltando para a sua terra, para o seu povo, e vai se encontrar com o seu irmão. E aí diz: levantando Jacó os olhos, viu que Esaú se aproximava, com ele 400 homens. Então passou os filhos, a Lia, a Raquel e as 2 servas. Pôs as servas e seus filhos à frente, Lia e seus filhos atrás deles, e Raquel e José por últimos. A mulher que ele amava e o filho que ele amava por último. Colocou os outros na frente. O Jacó não aprendeu, depois você vai ver que ele vai continuar essa preferência, que esse é um dos problemas, que vai causar tanta rivalidade, os pais que preferem um filho em detrimento do outro. E ele mesmo, adiantando-se, prostrou-se à terra 7 vezes, até aproximar-se de seu irmão. Isso aqui era uma maneira das pessoas honrarem um rei. Quando um rei vinha, as pessoas se prostravam 7 vezes para dizer: olha, eu sou teu servo, eu me humilho na tua presença. Então isso que o Jacó faz é um negócio, é um protocolo que as pessoas faziam diante dos reis, para dizer: olha, você é elevado e eu sou humilde, eu sou teu servo. Então Jacó vai se prostrando, o Esaú está vindo, ele vai se prostrando para dizer para o Esaú: olha, Esaú, eu sou teu servo. Antes o Jacó roubou a bênção de Esaú, porque a ideia era que o Esaú ia se prostrar diante do Jacó. Depois o sonho de José tem a ver com isso também, mas aqui o Jacó vem humilhado. Antes disso aqui, no capítulo 32, o Jacó teve a luta com o anjo. E aí o anjo mudou o nome, que é o próprio Deus, é o anjo do Senhor, mudou o nome. Você não vai chamar mais Jacó, o trapaceiro vai se enganar Israel, o príncipe, o campeão de Deus. E aí o anjo vai ferir a coxa do Jacó e ele vai sair mancando, vai ficar manco para o resto da vida. Ele venceu, ele recebeu a bênção, ele mudou a sua vida, mudou sua identidade, mudou sua história, mudou de vida, mas ele também foi quebrantado por Deus, foi quebrado por Deus. Agora, para ele ficar inteiro na presença de Deus, ele tem que ser manco, para lembrar que ele se humilha diante de Deus. Aquele Jacó, trapaceiro, enganador, agora ele está mancando e agora ele está humilde, com medo do seu irmão Esaú. E aí ele se prostra 7 vezes diante de Esaú, para mostrar o seu desejo de servir o seu irmão. E aí vem a surpresa, porque o Esaú, há 20 anos, estava com ódio, jurou de morte o Jacó. Falou assim: quando meu pai Isaac morreu, eu vou te matar. Aí a mulher falou: foge que ele vai te matar. E o Jacó fugiu e ficou muito tempo fora, criou família. Só que o Jacó foi abençoado por Deus, porque Jacó, irmão gêmeo de Esaú, nasceu junto. Esaú nasceu primeiro, mas o Jacó nasceu agarrado no calcanhar dele, já brigou no ventre, entendeu? Já tinha briga dentro do ventre, os irmãos. Esse era o briguento mesmo. A mãe falou: nossa, os daqui está brigando os dois para ver quem é o primeiro na história. A rivalidade entre irmãos é um negócio antigo. Quem é o primeiro? Quem é que o pai gosta mais? Quem é que a mãe gosta mais? Essa briga. Quem é o preferido? Está brigando os gêmeos. Mas esse Esaú, que era profano, lá chama, que vendeu o direito de primogenitura, o Jacó enganou ele. Depois a gente vai ler o texto aí um pouco antes, mas aí vem a surpresa do texto. Então Esaú correu-lhe ao encontro e o abraçou, arrojou-se-lhe ao pescoço, agarrou no pescoço e o beijou, e choraram. Quando Jesus contou a parábola do filho pródigo, será que Jesus não lembrou desse texto? Porque lembra, né? Que o pai correu ao encontro do filho e o abraçou, beijou e chorou. Né? É muito parecido a história. O Esaú foi lá e abraçou, beijou o Jacó. Daí, levantando os olhos, viu as mulheres e os meninos e disse: quem são esses contigo? Respondeu-lhe Jacó:
os filhos com que Deus agraciou a teu servo. A graça de Deus me deu esses filhos. Então se aproximaram as servas, eles e seus filhos, e se prostraram. Chegaram também Lia e seus filhos e se prostraram. Por último chegaram José e Raquel e se prostraram. Perguntou Esaú: qual é o teu propósito com todos esses bandos que encontrei? O Jacó mandou presentes na frente para o Esaú. Vai que ele está com raiva, vamos mandar uns presentes para ele. Mandou um monte de presente para Esaú. Qual é o propósito? Respondeu Jacó: para lograr mercê na presença do meu Senhor, para ganhar o seu favor, para ver se você ainda está com raiva de mim, para ganhar o teu bem-querer. Então disse Esaú: eu tenho muitos bens, meu irmão, guarda o que tens. Mas Jacó insistiu: não recuses, se logrei mercê diante de ti, peço-te que aceites o meu presente, porquanto vi o teu rosto, como se tivesse contemplado o semblante de Deus, e te agradaste de mim. Coisa linda. Assim como eu tive um encontro com Deus, a sua face, essa face bondosa, benevolente, perdoadora, é a própria face de Deus. Ver a tua face tão bondosa para comigo, tão perdoadora, é ver a face do próprio Deus. Toda vez que a gente age com bondade, com perdão, com graça, com misericórdia, a gente se torna parecido com Deus. E é isso que o Jacó diz: ver a tua face é como ver a face do próprio Deus. Você se agradou. E ele pede-te: peço-te, pois, recebe o meu presente que eu te trouxe, porque Deus tem sido generoso para comigo e tenho fartura. Deus me abençoou tanto, me deu tantas coisas, que eu quero presentear você. Aceite, por favor. E estou com ele, até que o aceitou. Disse Esaú: partemos e caminhemos, eu seguirei junto de ti. Porém Jacó lhe disse: meu senhor, sabe que esses meninos são tenros, e tenho comigo ovelhas e vacas de leite. Se forçadas a caminhar demais, um só dia, morrerão todos os rebanhos. Passe meu senhor adiante de seu servo, eu seguirei guiando-as pouco a pouco, no passo do gado que me vai à frente, e no passo dos meninos, até chegar meu senhor em Seir. Respondeu Esaú: então permite que eu deixe contigo da gente que está comigo. Disse Jacó: para quê? Basta que eu alcance mercê aos olhos do meu senhor. Assim voltou Esaú aquele dia a Seir, pelo caminho por onde viera. E Jacó partiu para Sucote, e edificou para si uma casa, e fez palhoças para o seu gado. Por isso o lugar se chamou Sucote até hoje. O Esaú perdoou Jacó. O Esaú recebeu os presentes de Jacó, reconciliou e ofereceu perdão a Jacó. De onde vem essa briga? Então, se você ler em Gênesis 27, você vai ver que o Jacó roubou a bênção de Esaú, como primogênito ele tinha o direito. No 25, e aí você vai ver a falha do Esaú. No 25, você vai ver que o Esaú vendeu para Jacó o direito de primogenitura. Ele estava com fome, chegou do campo, capítulo 25, verso 27. Cresceram os meninos, capítulo 25, verso 27. Esaú saiu perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, homem pacato, habitava em tendas. Isaque amava Esaú, porque se saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava a Jacó. O pai gostava mais de Esaú e a mãe gostava mais do Jacó. Eis aí onde começa a briga. Eis onde começa a briga. Começa aí. Um gostava: meu filho é caçador, é pegador, é matador. O outro é pacato, o outro fica em casa, o outro fica aqui. A mãe se apegou com o rapaz. Devia até ajudar a cuidar da casa. E a mãe: esse menino é muito bom. E um gostou de um, outro gostou do outro. E aí começa o problema. Tinha Jacó feito um coziado, quando esmorecido veio do campo Esaú. Esaú chegou cansado e lhe disse:
peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Daí chamasse Edom. Edom quer dizer vermelho. Disse-lhe Jacó: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Lembre que o nome de Jacó é trapaceiro. O Jacó não é brincadeira. Ele vai ganhar até do Labão, que era enganador, mas perde para o Jacó, porque o Jacó tem a bênção e a escolha de Deus sobre ele. Veja que a escolha de Deus não é por mérito, nem por caráter, nem por honestidade. A escolha de Deus é por pura graça. Veja bem isso. O Jacó foi escolhido de Deus. Não porque ele mereceu, porque Deus escolhe por graça. Porque o Jacó não tinha feito nada por merecer. Vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Ele respondeu: estou a ponto de morrer. De que me aproveitará o direito de primogenitura? Lá em Hebreus vai dizer que Esaú é profano. Profano significa não levou a sério as coisas sagradas de Deus. Eu estou com fome, que vai adiantar esse negócio da primogenitura? Essa bênção, ele vendeu o seu direito a Jacó. Deu, pois, Jacó a Esaú pão e o cozinhado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Aí no capítulo 27, o Isaac já está velho, ele já não está enxergando bem, e aí a Rebeca, esposa, fala para o Jacó: olha, ele quer dar a bênção da primogenitura, que tem um caráter profético. Essa bênção tem um caráter profético para Esaú. Ele mandou Esaú matar e trazer uma caça e fazer um prato que ele vai abençoar. A Rebeca chamou Jacó e falou: você vai fazer uma trapaça. Eu vou cozinhar essa caça, você vai levar para o seu pai já está cego. Aí o Jacó fala: não, mas ele vai sentir, o Esaú é peludo, eu não tenho pelo. Não, eu vou pegar um pelo de animal, eu ponho no seu braço, parece novela. O enredo de novela. Você vai pôr lá, mas e o cheiro? Não, eu vou pôr um cheiro de Esaú em você. Chega perto, daí engana ele. E aí o Jacó chega e o Isaac fala: já veio, meu filho? Já, meu pai. Ele diz assim: mas é Esaú mesmo? Sou eu, meu pai. Aí ele passa a mão, sente o pelo, engana, fala: nossa, a voz é de Jacó, mas o braço é de Esaú. E ele está querendo aquela comida do filho, traz aqui, e ele come, aí ele dá a bênção, que é a promessa para o primogênito. Veja que está lá, depois vai ter inserido na lei de Deus, e ele dá essa promessa. Capítulo 27, versículo 27. Ele se chegou e o beijou, então o pai aspirou o cheiro da roupa dele, e o abençoou e disse: eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo, que o Senhor abençoou. Deus te dê do orvalho do céu, e da exuberância da terra, e fartura de trigo, e de vinho novo. Sirvam-te povos e nações te reverenciem. Sê senhor de teus irmãos, e os filhos de tua mãe se encurvem a ti. Maldito seja o que te amaldiçoar, e abençoado o que te abençoar. Mal acabar Isaque de abençoar Jacó, tendo esse saído da presença de Isaque, seu pai, chega Esaú, seu irmão, da sua caçada. E fez também ele uma comida saborosa, e trouxe a teu pai e lhe disse: levanta-te, meu pai, e come da caça do teu filho, para que me abençoes. Perguntou-lhe Isaque, seu pai: quem és tu? Sou Esaú, teu filho, teu primogênito, respondeu. Então estremeceu Isaque de violenta comoção, quase matou o velho. Estremeceu e disse: quem é, pois, aquele que apanhou a caça e me trouxe? Eu comi de tudo antes que viesses, e o abençoei, e ele será abençoado. Como ouvisse Esaú tais palavras de seu pai, bradou com profundo amargor, e lhe disse: abençoa-me também a mim, meu pai. Respondeu-lhe o pai: veio teu irmão astuciosamente, e tomou a tua bênção. Disse Esaú: não é com razão que se chama ele Jacó? Pois já 2 vezes me enganou, tirou-me o direito da primogenitura e agora usurpa a bênção que era minha. Disse ainda: não reservaste, pois, bênção nenhuma para mim? Então respondeu Isaque a Esaú: eis que o constituí em teu senhor, e todos os seus irmãos lhe dei por servos, de trigo e de mosto o
apercebi. O que será dado fazer-te agora, meu filho? Disse Esaú a seu pai: acaso tens uma única bênção, meu pai? Abençoa-me também a mim, meu pai. E levantando Esaú a voz, chorou. Então lhe respondeu Isaque, seu pai: longe dos lugares férteis da terra será a tua habitação, e sem orvalho que cai do alto. Viverás da tua espada, e servirás a teu irmão. Quando, porém, te libertares, sacudirás o seu jugo da tua cerviz. Passou Esaú a odiar Jacó por causa da bênção com que seu pai o tinha abençoado, e disse consigo: vem próximos os dias de luto por meu pai, então matarei a Jacó, meu irmão. Isso foi a história. O Jacó fugiu, 20 anos, foi morar com Labão, casou-se com Lia, depois casou com Raquel, depois teve os filhos, depois nasceram os seus filhos lá, depois ele veio embora, aí já com muita bem, Deus abençoou. Observe. A história do Messias, a história da salvação, a história da promessa, da aliança com Abraão, Isaque, Jacó, que vira Israel. Israel vai ter 12 filhos, dos 12 filhos o quarto filho vai ser Judá. De Judá tem a promessa que o cetro do rei, do Messias, vai nascer de Judá. O leão de Judá vai trazer a salvação. A promessa de Deus passa por eles, a salvação passa pela escolha soberana de Deus. Abraão, Isaque, Jacó, que vira Israel, 12 tribos, Judá, que virá o Messias, o Salvador, que é Jesus Cristo, o Senhor. Essa é a promessa. Esaú sai da história. Mas observe, irmãos, não vejo ninguém falando sobre isso, mas observe, o amor, o favor, a graça de Deus não fica restrito a Jacó, não fica restrito a Isaque, não fica restrito a Judá. O amor, a graça e a ação de Deus vai além disso. Quando Jacó volta, a gente não sabe por que o Esaú perdoou ele. E mais, o Esaú está próspero, está rico também. O Esaú prosperou, e o Esaú agiu com bondade, com graça com Jacó. O que aconteceu com Esaú? O que aconteceu com Esaú? A graça de Deus estava com ele também. O Espírito de Deus também estava sobre ele. E chegou nesse ponto que ele age com Jacó, que Jacó fala: vê a tua face, é como ver a face de Deus. Que a bênção de Deus, a graça de Deus não é limitada, não é escassa. A graça de Deus supera até aqueles estigmas familiares, as dores familiares, as rejeições familiares, os traumas familiares, as brigas, as, entre aspas, sinas familiares. Não tem pessoas que na casa, na família, tem uma marca: esse aqui é a ovelha negra, esse dá problema, esse é aquele, esse aqui não aprende. A graça de Deus alcança essas pessoas. A escolha de Deus por Jacó, ainda que lá depois a pessoa vai entender que Deus rejeitou Esaú, mas rejeitou no plano da salvação, dentro da escolha do Messias, porque só poderia vir de uma genealogia, mas não significa que Deus o excluiu. Isso é importante. Até na interpretação de Romanos 9, quando o pessoal entende lá que Deus escolhe um e escolhe outros para ir para o inferno, até aí a gente precisa entender desse jeito. A graça de Deus não exclui, Ele escolhe porque no plano da salvação, Ele tem que vir, Ele escolhe os judeus porque Jesus tem que nascer de um povo, mas não é que Deus está excluindo os outros povos, muito pelo contrário, é através desse povo Deus quer incluir todos os povos, raças, nações, etnias e tribos. Então o Esaú é esse exemplo, e aí eu não vejo nem teólogos, nem pastores falando isso que eu estou falando para vocês. Então isso aqui é eu que estou falando. De onde você tirou isso? Eu estou falando da interpretação do texto, da narrativa do texto, do que o texto nos está dizendo. O Esaú agiu
com Jacó como o próprio Deus. O Jacó o enganou, o Jacó prevaleceu sobre ele, mas agora ele oferece favor, graça e bondade para o Jacó, e ele chora porque é seu irmão. E é isso que a graça de Deus faz, ela cura as rivalidades, os ciúmes, as invejas, os ódios, as brigas. Ela cura. Observe que na parábola do pródigo, tem um irmão que fica com raiva do outro irmão. E o irmão mais velho deveria correr ao encontro do irmão mais novo e abraçar e trazer para o pai. Mas o irmão mais velho não faz isso. E é o próprio pai que faz isso. E o mais velho não entra na festa, fica com raiva do irmão, porque ele desperdiçou os bens. Briga de família tem muito a ver com bem. Pai e mãe deixar herança, é só para os filhos brigar por causa da herança. Aí já, quem que vai aí começa a briga. Então, a ideia aqui é que a graça de Deus não se restringe a Jacó. A promessa de Deus, a bênção de Deus, não ficou só sobre Jacó. O Esaú também foi alvo do amor e do favor de Deus, e ele também prosperou, mesmo tendo essas marcas. E isso serve para nós, e isso serve para todos nós. Às vezes o ambiente familiar é um ambiente que causa muita ferida, muito machucado, muita rivalidade, muito ciúme. Às vezes os pais incorrem no erro, que o Jacó vai incorrer, de amar mais o José do que os outros, de dar presente para José e não dar para os outros. De Isaac e Rebeca, que um preferia um outro e o outro. E aí causar rivalidades e ciúmes é um problema, que os pais têm que tomar cuidado, porque os pais às vezes incentivam isso. Mas a graça de Deus gera cura, gera perdão, e você vai encontrar lá em José, o filho de Jacó, que foi odiado, que foi vendido, foi escravizado. Você vai encontrar o José perdoando os seus irmãos também, curando os seus irmãos, gerando cura e graça naquela família. Nós precisamos orar por isso. Há muita família dividida, há muitos irmãos que não se falam, há muita briga dentro de casa, há muita rivalidade, há muita inveja, há muito ciúme, há muitas feridas, há muitas pessoas que são desprezadas na sua casa e na sua família. Há muitas pessoas que não são valorizadas e carregam uma ferida, um trauma emocional. E a gente tem que orar para que esse espírito que promoveu a reconciliação, a paz, o perdão, o beijo, o abraço, o choro, esse espírito age em nós também, amém? A gente tem que orar para que haja paz dentro de casa, para que haja perdão. E você fala assim, mas eu estou certo, todo mundo está certo, e todo mundo está errado. Se não tiver perdão e graça, a gente só machuca um ao outro. O Esaú errou, o Jacó também errou, mas agora é hora do perdão, é hora da cura, é hora da reconciliação. Vocês sabem que domingo eu falei de Tiago, irmão de Jesus. Até os irmãos de Jesus, ninguém acreditava nele. Os filhos de Maria falaram, esse rapaz está doido, vamos internar, vamos fazer uma intervenção. Não acreditavam em Jesus. Os que criaram com Jesus ali, esse não é filho de Maria? Eles não acreditam. Às vezes o tesouro, a bênção, está do nosso lado. E às vezes a gente não valoriza. Porque está ali, está aqui perto, é de casa, e esses que a gente tem que dar mais carinho, mais afeto, mais amor, mais perdão. A fonte da graça tem que jorrar para curar as feridas. Às vezes há filhos que o pai rejeitou, que o pai às vezes demonstrou favoritismo para um, precisa fazer isso. Você perguntar para os meus irmãos, ele vai dizer, o Gelson sempre foi o preferido da mamãe, é o caçulinha da mamãe, nunca apanhou. E é verdade, sim, é verdade. É o caçula, a mamãe já estava cansada, aí vai ser o paparicado, e ainda agora eu sou o que mora mais longe. Quando ele chega é tudo para ele. É verdade. E é verdade. E aí, mas a família tem que ser esse lugar que cultiva perdão, graça, favor, misericórdia. E está sempre, todo dia,
recebendo e dando, irmãos, perdão e graça e reconciliação. Jacó recebeu isso aqui, viu a face de Deus em Esaú, o profano, e depois José. Eu vou falar aqui sobre os 7 choros de José. A gente vê os 2 choros de Esaú, mas José chorou 7 vezes, no reencontro com os irmãos. 7 vezes, porque foi doído. É na família que a gente chora, mas também tem o choro da reconciliação, aquele choro mais alto, que o palácio inteiro ouve, é o choro do perdão. O Esaú se libertou, quando você sacudia aqui na promessa de Isaac. Eu nunca vi nenhum comentarista falando aqui. Eu até duvido quando eu falo uma coisa que ninguém falou, né? Por quê? Mas eu nunca vi, mas quando ele te libertar, será que ele não está falando da libertação do perdão? Quando você se libertar do jugo, do ódio do seu irmão, você vai se libertar dessa cerviz, você não vai mais ser servo dele. Quando você perdoá-lo, você vai sacudir esse jugo, e o Jacó, você não vai mais ter raiva dele, e o Jacó agora vem quebrado por Deus, mancando, mas vem humilde, e os 2 quebrados se abraçam debaixo da graça de Deus. É isso que a vida nos ensina, irmãos, é passar por cima do orgulho, da minha razão, eu tenho razão, mas eu estou certo, não, estou certo. O filho mais novo, ele desperdiçou os bens do pai mesmo, ele desperdiçou, mas o pai diz para o filho, é teu irmão, o teu filho estava morto, o teu filho vale mais do que os bens, o teu irmão vale mais do que bens, ele estava morto e reviveu, ele estava perdido e foi achado, é seu irmão. É a história do menino japonês, depois da guerra, que leva o irmãozinho aqui com as cordas amarradas, depois da guerra, o Japão devastado, Segunda Guerra, uma história real, e ele chega diante dos soldados lá, e aí o soldado fala, eu vou tirar ele, o menino está lá, e o menino está morto, e aí o soldado fala, eu vou tirar esse peso que você está carregando, e aí o irmãozinho fala, irmão, 10 anos, teu menino descalço, carregando o outro, ele fala assim, ele não é um peso para mim, ele é meu irmão, ele estava morto, ele carregou o irmãozinho dele muito tempo, não é um peso, é meu irmão, é isso que Deus está falando, ele é seu irmão, é sua irmã, ele vale mais do que tudo, é seu irmão, é sua irmã, amém? Feche os seus olhos e vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, nos ajude a promover paz e reconciliação. Nos ajude a perdoar e pedir perdão. Senhor, no ambiente familiar, muita rivalidade, ciúmes, brigas, invejas, feridas, que um causa no outro. Mas, Senhor, nós precisamos da Tua graça, do Teu favor, da Tua misericórdia. Nós precisamos que assim como o Senhor nos trata com bondade, nós possamos tratar os nossos irmãos, nós possamos tratar as pessoas próximas de nós, dentro da nossa casa. Às vezes onde nós sofremos as feridas mais dolorosas, que também a Tua graça possa providenciar a cura mais maravilhosa, Senhor. Que o Senhor possa promover em cada lar, cada casa, cada família, cada pessoa que está assistindo, cada irmão que está aqui, que o Senhor possa promover reconciliação, que o Senhor tire toda briga, toda mágoa, todo ressentimento, que o Senhor tire o orgulho, que o Senhor tire tudo aquilo que nos separa e possa promover, ó Deus, abraço, beijo, afeto, amor, presente, dádiva, bondade, saúde, dentro da casa, dentro do lar, em nome de Jesus, meu Pai. Opera com graça e misericórdia, para que em cada lar a gente tenha isso, ó Deus, e nos ajude também, se porventura alguém aqui está longe, distante, separado, que o Senhor nos ajude a ir atrás, a promover a paz, a reconciliar, a falar de novo, a se encontrar, dizer, é meu irmão, é minha irmã, é mais importante do que tudo.
Foi Deus que me deu, Deus que nos uniu, Deus que nos colocou na mesma família. Nos ajude, Senhor, nos ajude a viver assim e promover encontros e reencontros, promover cura e perdão em cada coração, em cada lar, em cada casa. Em nome de Jesus eu oro e te agradeço. Amém e amém.